Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos aí à continuação da nossa extração de insight do livro Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital, do Walter Longo. Este aqui, as regras mudaram. E a gente está indo aí para o início do capítulo 2, se eu não me engano. Eu acho que o capítulo 1 já foi. E a gente está indo agora para a introdução do capítulo 2, que tem como título Paradigmas Estilhaçados. E por que eu acho que novamente a gente vai falar de paradigmas e novamente a gente vai voltar? Por que eu acho que é interessante a gente voltar a falar disso, voltar a falar de quebra de paradigma, e logo nessa introdução ele já traz para a gente várias reflexões em torno de algo que muitas empresas ainda não estão se atentando, muitos profissionais ainda não viram o valor que isso tem, que é para a gente olhar para a evolução do comportamento das pessoas e não para a evolução das ferramentas tecnológicas que nos dão amparo para criar, para desenvolver estratégia, etc. Né? Quando eu digo ferramenta, eu não estou dizendo só um software que você contrata ou só uma ferramenta digital que você usa ali manualmente, fisicamente. Eu estou dizendo ferramentas enquanto metodologias, enquanto ferramentas mentais também, maneira de pensar também. E nessa introdução, antes dele entrar no próximo tópico, que o título é muito bom, que é Tamanho é documento? Ele pergunta, e aí fica para o próximo vídeo. Nessa introdução ele volta a dizer que as empresas e os profissionais não estão conseguindo acompanhar o ritmo dos consumidores, o ritmo de tanto exigência dos consumidores quanto carência, talvez seja uma palavra, ele não usa esse termo ali, mas que o profissional de comunicação em si, o gestor, isso eu estou direcionando para o cara que trabalha diretamente com estratégias digitais, com estratégias de comunicação. Então ele ressalta me deu esse insight que ele fala sobre essa capacidade de, será que a gente está conseguindo interpretar e acompanhar a evolução do comportamento das pessoas? Será que a gente está observando da maneira que deveria observar? Porque a gente fala muito da evolução da tecnologia, né? A nossa profissão é muito corrida, a nossa profissão é impossível de se acompanhar, as plataformas evoluem muito rápido, a tecnologia evolui num ritmo que humanamente a gente não consegue evoluir, e a gente fica muito correndo atrás do próprio, não é o termo certo, mas vou usar, do próprio rabo. A gente fica muito correndo atrás de grandes inovações que estão chegando e esquecendo de olhar para quem vai realmente consumir essas informações, consumir essas evoluções com uma cabeça de leigo, né? Quando a gente fala de comunicação, a gente tem que entender que toda comunicação que a gente produz, que a gente expõe em algum ambiente, vamos colocar aí redes sociais, por exemplo, ela é uma comunicação que é feita 90% das vezes para leigos no mercado digital, no mercado da comunicação. Ela não é feita por analistas, por técnicos, por marketing consumirem. A gente tem que parar de olhar com um olhar profissional a todo momento. A gente tem que se desligar do que a gente aprendeu e olhar como se fôssemos consumidor, né? Trazer cases da nossa vida real talvez seja uma boa ideia, né? Como é que a gente consome alguma coisa? Como é que a gente compra alguma coisa? Eu mesmo, vira e mexe, eu fico me auto-observando depois que eu faço alguma compra. Como eu cheguei até essa compra? Qual foi o anúncio? Porque até a gente que trabalha com comunicação e que está imerso em inúmeras estratégias de retenção, de argumentos, de convencimento, a gente cai nisso. Ser humano nenhum está preparado para se defender de comunicação, até mesmo nós que planejamos isso. A gente sabe que existem estratégias sendo elaboradas no ambiente, mas a gente, infelizmente, a gente também não tem capacidade de evitá-las muitas vezes. Claro que quando a gente identifica picaretagem, essas coisas, a gente sai fora. E aí eu sempre me observo, faço esse exercício que tem um pouco a ver com essa reflexão do nosso olhar sobre o comportamento de consumo real das pessoas, né? Ver se a gente está conseguindo, como é que eu vou dizer? Ver se a gente está conseguindo trazer para nossas práticas aplicáveis na profissão o que as pessoas estão realmente, como as pessoas estão realmente se comportando. O exercício que eu sempre faço é, sempre que eu compro um livro, ou compro alguma coisa, ou compro um jogo online, ou compro um boné, igual está aqui atrás, foi a última compra que eu fiz, eu me observo qual foi o caminho, por que eu procurei aquilo, qual foi o momento. Esse boné aqui atrás, no caso, por exemplo, é porque eu gosto desse estilo de boné trucker, porque tem a ver com o estilo de comportamento que eu acho que
que me caracteriza dentro daquela comunidade, que é a comunidade de motociclistas, que tem esse estilo mais americanizado. Então, eu começo a observar o porquê eu cheguei a comprar esse boné nesse estilo, eu ignorando valores, eu queria esse estilo. Quando eu compro um livro, por que eu estou comprando aquele tema, qual o momento, emocional me levou a comprar aquilo e quais foram os caminhos que eu tomei, né? Por isso que quando as pessoas falam que, eu já vi gente falando, anúncio no Facebook não é tão eficaz e tal. Eu não lembro, acho que o último livro que eu comprei, por exemplo, os 3 últimos livros físicos que eu comprei foram vindo de anúncios no Facebook, foram vindo ou de posts que a Amazon publicava, ou de posts que enfim, foram todos vindos de conteúdo. Então, é bom a gente observar que aquele conteúdo não me afetaria se eu não tivesse num determinado momento específico para comprar aquilo, para comprar aquele livro ou esse boné. O boné, no caso, é algo que o retarget no Mercado Livre já me pegava a todo momento, que é uma coisa que eu faço. Às vezes eu entro, não quero comprar, mas eu entro porque eu sei que o retarget vai estar ali, me lembrando daquilo. Mas vamos parar, quebrar os paradigmas o famoso paradigma e o mais errado, não errado, né? Eu não gosto dessa palavra, mas o que muita gente tem que parar de repetir é que quem não é visto não é lembrado. Se você é visto muitas vezes, você vai ser lembrado muitas vezes. Mas como é que você está sendo lembrado? Né? Se eu sou visto muitas vezes como uma marca muito promocional, eu estou caindo na armadilha de me posicionar como uma marca varejista, como uma marca que só quer vender e não entrega valor além do próprio contexto promocional. Óbvio que aí dá para diferir de vários mercados. Tem mercado que precisa de usar essas estratégias dessa maneira, tem mercado que não. Enfim, na introdução do capítulo 2, Paradigmas Estilhaçados, ele ressalta este ponto, e a partir de hoje, faça esse exercício com você mesmo, ou com outra pessoa, fazendo um interrogatório com essas pessoas mais conhecidas, mais próximas, de qual o seu momento, por que você comprou determinado item, né? Qual o momento emocional você estava, qual as exigências que você teve ali para comprar aquilo, porque muitas vezes as pessoas têm algumas determinadas exigências. Tem gente que não compra na internet, que prefere ir até a loja, ver, tocar na parada. Tem gente que vai até a loja para não esperar o frete. Então, qual duas esferas que devem ser analisadas dentro desses insights que eu tirei do Paradigmas Estilhaçados, que eu comecei a quebrar, não fazer o tradicional, campanha, alcance, mede clique, mede conversão, comprou, vendeu, isso é ótimo. Isso é o trabalho operacional que é feito para escalar e alavancar as vendas com ferramentas físicas. Mas faça o trabalho de olhar para suas últimas compras e ver, por que eu comprei isso? Qual foi o motivador que me fez comprar determinado item? Por quanto eu paguei nisso? Qual foi a ferramenta que me apresentou este item? Se eu comprei esse item, eu tive desejo de comprar ele antes? Então, comece a fazer várias perguntas e filtrar as suas perguntas para entender qual foi o caminho que você tomou sem olhar para as estratégias que você já conhece. Como eu estou conversando diretamente aqui na maioria do canal com profissionais e com donos de empresas, é bom que os dois tenham essa ótica. O dono de empresa para cobrar, o estrategista digital para olhar com mais não sei falar essa palavra direito, minuciosidade para as estratégias e não só para os zeros e vírgulas e porcentagens. E o estrategista para começar a se atentar que o caminho do consumidor hoje ele é muito mais complexo do que um funil, né? Ainda vou falar da banalização do funil, que é um dos modelos e o modelo mais antigo, que é hoje visto como o caminho padrão do consumo, e não é. Isso é um grande erro, e aí eu posso usar a palavra erro, os estrategistas só olharem para o funil, sendo que esse funil que é tão divulgado aí, que é o funil, né, atenção, atração, que vem do AIDA, ele é o funil basicamente do final do processo de compra, onde você já jogou uma audiência quase que tem interesse, quase segmentada ali, e foi filtrando. Mas o que fez aquele cara comprar naquele momento? Eu sei que isso tudo é muito bem estudado quando a gente tem uma estratégia completa, mas vamos olhar para o lado emocional e para os lados, para cada ponto de conexão que nos faz definir uma estratégia.
resumindo tudo que eu disse aqui, extraindo de paradigmas estilhaçados. Não vamos pensar que a tecnologia está... que a nossa profissão depende de acompanhar a tecnologia. A nossa profissão depende de entender como os consumidores leigos, que não têm a cabeça, não pensam como profissional, chegam a comprar e quais são as exigências que eles têm hoje em dia. Se você entender o momento de compra desses caras, e quais são os motivadores e exigências na decisão, você vai ter um refino estratégico aí para trazer para o seu planejamento muito mais assertivo, né? Se eu sei que o fulano compra, exemplo do boné, se eu sei que o fulano compra um boné porque ele está inserido numa comunidade X e essa comunidade tem como principal estilo de música Y, eu posso gerar muito mais intenção de marca para que esse cara me olhe como uma marca que conversa os ideais, né, de imagem dele, e eu posso conquistar ele por viés ideológicos mais fortes, trazendo o contexto de marca junto com a venda, ou eu posso simplesmente jogar no velho ditado aí do que não é visto não é lembrado, anunciar para Deus e o mundo, e filtrar até o cara comprar e depois esquecer da sua marca. Eu acho que tudo que você joga num funil cai ali e, né, você pega alguns e você precisa de dar essa remanutenção. Finalizando aqui, eu queria deixar uma dica de livro, que é o Zemote do Google. Se você digitar Z-M-O-T, é um e-book do Google que fala sobre as jornadas de compra e sobre alguns desses momentos de intenção e de reintenção e do momento zero, né? Que tem um pouco a ver com isso, que esse Zemote ele é praticamente a quebra desse paradigma de que a compra termina quando você vende, ou que a compra termina quando você simplesmente, ou que a sua estratégia é boa quando você tem simplesmente aquele funil desenhadinho até a venda. Então, quebra paradigmas, né? Tanto que o capítulo chama Paradigmas Estilhaçados, é exatamente isso. Não corra atrás da evolução da tecnologia, corra atrás de entender as intenções de compra e de como o consumidor está evoluindo, como as pessoas estão pensando em compra, quais são as exigências dessas pessoas, dessas comunidades, e por que a sua marca deve estar inserida dentro desse contexto de venda mais ampla, pensando em comunidade. Eu sei que todos os raciocínios aqui são bastante amplos, todos extraídos de insights do livro. Repito, não é esse livro aqui, Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital, do Walter Longo, não é resumo, eu não faço resumo de capítulo, não faço resumo do que ele já escreveu, são impressões, insights e viagens sobre o que o Walter Longo imprime em alguns momentos ali. Eu trago e exponho a minha humilde opinião sobre esses temas. Semana que vem, talvez, eu não vou falar mais que tem mais vídeos, mas vou tentar manter novamente um por semana. Fiquei 2 sem postar vídeo, me enrolei um pouco no trampo aqui, mas vou tentar novamente voltar com a frequência aí de um vídeo por semana. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo extraindo insights do livro Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital. Eu vou ficando por aqui e fui!